A noite tranquila desce sobre os telhados de pedra de Pisa. A névoa se espalha lentamente. A cidade respira cansaço. Luzes tremeluzem nas janelas escuras. O vento sussurra sobre o paralelepípedo. Os sinos tocam lentamente, como se tivessem medo de perturbar a reflexão de alguém. Em uma casa na rua tranquila, onde as paredes lembravam os passos dos romanos, nasceu um menino. O menino foi chamado Galileu. Isso aconteceu em 1564, no coração da Toscana, quando a Europa começava a despertar de séculos de sono. Fora da casa, o mundo fervilhava. No sul, monges discutiam sobre a natureza de Deus. No norte, as máquinas de impressão produziam páginas de livros. O conhecimento se espalhava pelas cidades. A velha ordem rangia, mas resistia. As pessoas construíam castelos e animais, mas começaram a olhar pelas janelas da razão, abrindo novos horizontes para entender o mundo. Galileu nasceu em uma família de músicos. Seu pai, Vincenzo Galilei, era um homem extraordinário que refletia sobre música como números e harmonia. Vincenzo ensinava o filho a não memorizar, mas a compreender, a não aceitar pela fé, mas a verificar. A casa estava cheia de conversas sobre som, ritmo, filosofia e natureza. Ali não se temia dúvidas nem se repreendia por perguntas. O menino se acostumou a olhar as coisas mais profundamente do que o necessário, fazendo perguntas sobre o mundo e a natureza. Por que a maçã cai? Por que a lua é redonda? Essas perguntas se tornaram o começo de uma grande jornada em busca da verdade e do conhecimento na vida do menino. A corda soa mais aguda se for esticada mais forte. Ele observava, escutava, memorizava o silêncio entre os sons, contava passos olhando para o céu, sentindo que um dia alcançaria lá. Pisa era uma cidade antiga e orgulhosa. A torre, que mais tarde se tornaria famosa, já naquela época inclinava-se para Deus como se dissesse: mesmo o estabelecido pode mudar, pode ser instável. Ele viveu na Galileia desde a infância. Não era um herói ou profeta, apenas um menino com uma mente viva, que é como um rio, encontra um caminho mesmo que não exista. À noite, o pai mostrava-lhe as estrelas. Eles saíam para a varanda, e o silêncio noturno envolvia suavemente suas conversas. As pequenas luzes no céu pareciam incompreensíveis, mas atraentes. Lembre-se, dizia o pai, se quiser entender algo de verdade, observe por si mesmo, não repita, investigue. Galileu assentia, olhando para as estrelas que lentamente deslizavam. Talvez naquela noite ele tenha sentido que a verdade não está nos livros, mas no céu, no pêndulo, no movimento, naquilo que se pode tocar, medir, verificar e explicar. Assim começava silenciosamente sua história, sem flashes nem fanfarras, mas cheia de significado e de pressentimentos de descobertas que mudariam a visão do mundo. Aos 17 anos, Galileu Galilei chegou a Pisa, uma cidade conhecida na Itália. Ele entrou na universidade para estudar medicina por vontade da família, não por sua. O pai Vincenzo acreditava que a profissão de médico garantiria ao filho estabilidade e respeito na sociedade, mas Galileu logo percebeu que não era a medicina que o atraía. Na década de 1580, grandes mudanças aconteciam. A Itália passava dos costumes medievais para a era do Renascimento, onde o novo pensamento gradualmente substituía o antigo. As universidades ainda seguiam os ensinamentos de Aristóteles, onde a verdade se baseava na autoridade dos antigos, não em experimentos, mas novas ideias já começavam a emergir. Florença e Toscana foram centros de mudanças, debates filosóficos, renascimento dos conhecimentos antigos e reinterpretação da clássica enchiam o ar com um novo espírito. Na faculdade de medicina, Galileu estudava anatomia, botânica e fundamentos do tratamento, mas se interessava cada vez mais por matemática e filosofia natural, distraindo-se dos estudos. Gradualmente, Galileu começou a faltar às aulas de medicina, dedicando seu tempo à aritmética, geometria e mecânica, que se tornaram sua verdadeira paixão. Nesses anos, ocorreu uma das observações mais famosas de Galileu. Ele estava na Catedral de Pisa, observando um lustre balançando numa corrente. Ele percebeu que, independentemente da amplitude das oscilações, o tempo entre os pontos extremos permanecia constante. Uma descoberta que mais tarde seria chamada de oscilações do pêndulo. Galileu notou que os intervalos de tempo permaneciam quase constantes, medindo-os com seu próprio pulso. Isso se tornou a base para o princípio da conservação do pêndulo, que ele confirmaria posteriormente com experimentos. A descoberta de Galileu tornou-se o fundamento para a criação do relógio de pêndulo. Naquele momento ele sentiu uma harmonia oculta no movimento, e um ritmo que revelavam as leis do mundo. Ao contrário dos dogmas da medicina e da escolástica, a matemática oferecia clareza e ordem,
Galileu compartilhou seus pensamentos com seu pai Vincenzo, um homem de pensamento não convencional e músico. Vincenzo lutava contra os cânones musicais estabelecidos, insistindo que a harmonia deveria obedecer às leis matemáticas. Ele não aceitou imediatamente, mas decidiu apoiar a mudança de profissão do filho. Galileu abandona a educação médica e se dedica totalmente à matemática e à filosofia natural, apesar dos riscos e do baixo status social dos matemáticos na época. Após sair da universidade sem diploma, Galileu continua seus estudos de forma autodidata, estudando Euclides, Arquimedes, Platão e Ptolomeu. Arquimedes exerce uma influência especialmente forte sobre ele. Arquimedes, um gênio que combinava geometria com o mundo real, inspira Galileu. Ele escreve o tratado Pequenas Balanças, descrevendo um método para determinar a densidade dos corpos. O tratado Pequenas Balanças atrai a atenção dos contemporâneos, estabelecendo as bases para futuras pesquisas de Galileu e sua fama na ciência. Galileu recebeu seu primeiro reconhecimento científico do Marquês Guidobaldo del Monte, um estudioso e matemático de uma família nobre que se tornou seu mecenas e ajudou em sua carreira. Galileu também se relacionou com o físico Paolo Sarpi, o matemático Cristoforo Clavio e o filósofo Cesare Cremonini, ampliando seu círculo de conexões intelectuais. Em 1589, graças à ajuda de Delmo Monte, Galileu conseguiu a cátedra de matemática na Universidade de Pisa, onde havia estudado anteriormente. Pisa, no final do século XV, era uma fortaleza da tradição acadêmica, onde a autoridade de Aristóteles era incontestável, mas Galileu começou a criticar seus ensinamentos sobre o movimento dos corpos. Galileu afirmava que a velocidade de queda dos corpos não dependia da massa, mas apenas do tempo, o que era uma ideia revolucionária na época. Antes, acreditava-se que quanto mais pesado o corpo, mais rápido ele caía, uma ideia propagada pelo próprio Aristóteles e considerada óbvia. Galileu realizou experimentos, possivelmente em laboratório ou na Torre de Pisa, provando que os corpos caem com a mesma aceleração, se desconsiderada a resistência do ar. A comunidade universitária rejeitava suas ideias, os colegas consideravam Galileu perigoso e audacioso, o que causava conflitos regulares com os professores e o reitor. Após 3 anos de ensino, Galileu decidiu deixar a universidade recusando compromissos com o ambiente acadêmico conservador. Em 1592, Galileu mudou-se para Pádua, uma cidade sob o controle da República de Veneza, onde assumiu o cargo de professor de matemática na universidade. A Universidade de Pádua é uma das mais antigas e livres de espírito na Europa. Essa nomeação tornou-se um ponto de virada na vida de Galileu. Pádua, no final do século XV, era um centro universitário dinâmico, onde reinava o espírito de liberdade intelectual e trabalhavam reformadores da medicina, como o anatomista André Vesalo. As aulas eram ministradas em latim, grego e italiano. Ali discutiam-se as ideias de Copérnico, embora com cautela, refletindo o espírito da época. Galileu rapidamente tornou-se um palestrante popular. Suas aulas sobre mecânica e astronomia atraíam estudantes, nobres, embaixadores e viajantes. O estilo de ensino de Galileu era incomum. Ele usava experimentos, modelos físicos e demonstrações, mostrando o material de forma clara e vívida. Galileu viveu em Pádua por 18 anos, que se tornaram os mais produtivos em sua carreira científica, repletos de descobertas e desenvolvimentos. Durante esse tempo, ele inventou uma versão aprimorada do termômetro, começou a desenvolver os princípios da inércia e criou desenhos de máquinas hidráulicas. Galileu desenvolve a teoria da balística e escreve os primeiros rascunhos de trabalhos sobre dinâmica, lançando as bases de uma nova ciência. Ao mesmo tempo, ele forma uma família. Tem uma amante, Marina Gamba de Veneza, com quem tem 2 filhas e um filho. Mais tarde, Galileu envia as filhas para um convento e tenta inserir o filho no meio universitário para continuar sua educação. Nesse período, Galileu troca correspondência ativa com outros cientistas da Europa. A troca de conhecimentos estimula suas pesquisas científicas. Galileu se comunica com astrônomos alemães, inventores holandeses e filósofos italianos. Ele constrói uma rede de contatos científicos e descobre novas descobertas em óptica. Em breve, Galileu ouvirá falar de um dispositivo misterioso da Holanda. Por enquanto, ele é professor, engenheiro, docente, pai e inovador, sonhando com algo maior. Ele realiza experimentos, faz esboços de novos mecanismos, conversa com senadores venezianos e se afasta cada vez mais da ciência especulativa. Galileu aposta no método experimental. Ele estuda não livros, mas o que pode ser medido e reproduzido, o que o diferencia da época. Ele ainda não é famoso, mas o fundamento do método científico já está estabelecido.
No início do século XVI, ele era um professor respeitado. Suas aulas na Universidade de Pádua atraíam muitos ouvintes. Ele contava com o apoio da nobreza veneziana e tornou-se uma figura pública. Suas invenções de engenharia, bombas de água, dispositivos para necessidades militares e instrumentos de navegação lhe traziam renda e fama. Em 1608 chegou uma notícia da Holanda. O mestre Hans Lippershey criou um dispositivo que permitia ver objetos distantes como se estivessem próximos. Esse dispositivo chamava-se telescópio e rapidamente se espalhou pela Europa, especialmente no campo militar. Galileu soube do telescópio por cartas e relatos de viajantes. Sem ter um modelo original, decidiu criar e aprimorar o dispositivo sozinho em menos de um ano. O telescópio montado por Galileu superava o original holandês, primeiro com aumento de 3 vezes, depois 8 vezes e finalmente 20 vezes. Foi uma conquista da engenharia e da ótica. Galileu próprio polia as lentes e ajustava as curvaturas para alcançar a nitidez da imagem. Seu trabalho não era apenas técnico, mas também criativo. A principal diferença de Galileu estava no uso do telescópio. Ele apontou o aparelho para o céu, e não para a terra, onde antes se observavam navios e inimigos. Muito antes de Galileu viveu Nicolau Copérnico, um tranquilo cônego da Polônia, que nasceu quase um século antes dele e estudou em Cracóvia, Bolonha e Pádua. Copérnico estudou matemática, astronomia, medicina e direito. Passou a maior parte da vida longe das cátedras e tribunas da igreja, refletindo sobre a estrutura do mundo. Naquela época predominava o modelo de Ptolomeu, que descrevia o universo com a Terra imóvel no centro, ao redor da qual giravam o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas. Para explicar as trajetórias complexas dos planetas, Ptolomeu introduziu muitos círculos dentro de círculos, um sistema complexo de epiciclos e deferentes. Esse modelo geocêntrico foi aceito por quase 2000 anos e explicava os movimentos observados dos planetas no céu naquela época. No entanto, era complexo e nem sempre preciso, o que com o tempo gerou dúvidas entre os cientistas, incluindo Copérnico e posteriormente Galileu. Existia um modelo complexo de movimento dos planetas, epiciclos, onde a Terra estava no centro e o homem era considerado o ápice da criação. Tudo girava em torno da Terra, encaixando-se na visão bíblica do mundo. Porém, Copérnico percebeu que esse sistema era muito complicado, e não explicava por que Vênus e Mercúrio estavam sempre próximos do Sol, nem por que Marte às vezes se movia para trás no céu. Ele propôs uma hipótese simples, mas perigosa. Não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol e em seu próprio eixo, mudando a concepção do mundo. Esse modelo explicava a alternância do dia e da noite, as estações do ano, as fases da Lua e o movimento dos planetas de forma mais simples e elegante do que o antigo sistema de Ptolomeu com epiciclos. Copérnico compreendia a radicalidade de sua ideia e demorou a publicar seu trabalho. Apenas alguns meses antes de morrer, seu livro sobre a revolução das esferas celestes foi lançado. Ele morreu sem ver a reação da sociedade. A resposta à sua ideia foi lenta e cautelosa. A Igreja não proibiu o livro imediatamente, considerando-o uma hipótese para cálculos. Quase 70 anos se passaram até que Galileu olhasse pelo telescópio pela primeira vez e visse evidências que confirmavam as ideias de Copérnico. Ao ver as fases de Vênus, Galileu entendeu: é impossível explicar isso se o Sol gira em torno da Terra, o que se tornou um forte argumento a favor do heliocentrismo. Quando ele descobriu as luas de Júpiter, isso reforçou ainda mais a teoria heliocêntrica, provando que nem tudo gira em torno da Terra. Ele percebeu que nem tudo gira em torno da Terra. Então a Terra não é o centro. Nós não somos os principais, apenas parte de um grande movimento no universo. O heliocentrismo não era apenas um modelo científico, mas uma verdadeira revolução na consciência. Mudou a astronomia, filosofia, teologia e psicologia da sociedade. Se a Terra não é o centro, então onde está o centro? Será que existe? O que significa ser um ser humano vivendo em um planeta entre bilhões de estrelas? Essas perguntas o mundo não estava pronto para aceitar, mas Galileu estava pronto. Ele não inventou o modelo, não foi o primeiro defensor, mas o provou com observações. Ele arriscou sua reputação, segurança e liberdade pela verdade. Seu telescópio mostrou o que contradizia as visões estabelecidas. Primeiro, a Lua. Galileu descobriu que sua superfície não era lisa, mas com montanhas, crateras e sombras, e não perfeita e celestial. Isso significava que os corpos celestes não são perfeitos e divinos, mas materiais e imperfeitos, como a Terra. Segundo, as estrelas. Galileu apontou o telescópio para a Via Láctea e viu milhares de estrelas invisíveis a olho nu. O universo revelou-se muito mais vasto do que se pensava anteriormente, ampliando os horizontes da compreensão humana. Em terceiro lugar, Vênus.
Galileu observou suas fases semelhantes às da Lua, o que é impossível de explicar pelo modelo de Ptolomeu, onde a Terra é o centro. No modelo de Copérnico com o Sol no centro, tudo fazia sentido. A descoberta mais impressionante foram as luas de Júpiter, encontradas por Galileu em janeiro de 1610. Galileu notou 4 pontos brilhantes girando em torno de Júpiter. Ele os observou noite após noite, registrando cuidadosamente suas posições no céu. Isso foi uma prova clara de que nem tudo gira em torno da Terra. Existiam outros centros de movimento no universo, o que destruía o modelo geocêntrico. Galileu percebeu que suas descobertas tinham profundas implicações filosóficas e teológicas para a Europa. Ele não demorou a publicar seus resultados. Em março de 1610, Galileu publicou o livro Mensageiro das Estrelas. Nele, ele descreveu suas descobertas e as acompanhou com desenhos da Lua e esquemas de observação. O livro causou sensação no mundo científico e público. Para obter apoio, Galileu dedicou a obra a Cosimo I de Médici, o grande duque da Toscana. Ele também chamou as luas de Júpiter de estrelas mediceanas, fortalecendo sua ligação com a poderosa família Médici e garantindo proteção política. Essa estratégia deu frutos. Em julho de 1610, Galileu foi nomeado matemático e filósofo-chefe na corte dos Médici em Florença. Ele deixou Pádua e mudou-se para Florença, onde começou uma nova fase pública e conflituosa de sua vida, relacionada às suas visões científicas. Em Florença, Galileu recebeu um cargo oficial, o que lhe deu recursos e a oportunidade de continuar suas pesquisas científicas e defender suas ideias. Galileu foi liberado do ensino, o que lhe permitiu concentrar-se no trabalho científico e nas publicações. No entanto, isso o tornou mais vulnerável às críticas dos opositores. Os partidários de Aristóteles das universidades e círculos eclesiásticos começaram a atacar Galileu. Suas ideias colocavam em dúvida tanto a ciência quanto as doutrinas religiosas. Se os céus são imperfeitos, se a Terra não é o centro do mundo, o que dizer das descrições bíblicas? A Terra é a principal arena do desígnio divino, assim acreditava o mundo eclesiástico. Cientistas proeminentes, incluindo o professor de filosofia da Universidade de Pádua Cesare Cremonini, rejeitavam o telescópio. Cremonini recusou-se até a olhar pelo instrumento de Galileu. O argumento era simples. Aristóteles não precisava de telescópios para conhecer a verdade. As observações pareciam uma base insuficiente para revisar a cosmologia. Galileu não parou e continuou a observar e publicar suas descobertas, apesar da oposição crescente e das dúvidas. No 11º ano ele foi a Roma, onde suas observações foram confirmadas pelos membros da Colégio Jesuíta e da Academia Papal, que o receberam com honras. O Papa Paulo V deixou claro que não se opunha aos trabalhos de Galileu, mas o ceticismo e a divisão na comunidade científica só aumentavam. Alguns astrônomos, como Johannes Kepler na Alemanha, apoiavam Copérnico e comemoravam as descobertas de Galileu, publicando defesas do telescópio. Na Itália, a situação era mais complicada, e Galileu entendia que as provas científicas não eram suficientes para o reconhecimento geral. Era necessário explicar, convencer e debater. Ele começou a escrever não apenas tratados científicos, mas também diálogos, discursos e cartas, tornando-se gradualmente um divulgador da ciência e do conhecimento. É importante notar que Galileu não era um radical. Ele não rejeitava a fé nem lutava diretamente contra a Igreja, acreditando sinceramente que a Escritura e a ciência não se contradizem. Ele acreditava que a linguagem da Bíblia era simbólica, enquanto a linguagem da natureza era literal. Escreveu: "A Bíblia ensina como ir ao céu, não como o céu é feito." No entanto, sua confiança e estilo retórico agudo e espirituoso causavam irritação. Ele frequentemente zombava dos oponentes, chamando-os de burros e papagaios de Aristóteles. Isso lhe criou inimigos. Enquanto isso, as pesquisas continuavam, e ele começou a estudar as leis do movimento dos corpos, que mais tarde se tornariam a base da mecânica. Ele apoiava cada vez mais o heliocentrismo de Copérnico, primeiro com cautela, depois abertamente. Suas opiniões tornavam-se gradualmente mais claras e ousadas. Em 1616, a situação mudou. A Igreja Católica proibiu oficialmente o ensino de Copérnico como herético, até revisão. Galileu foi proibido de promover publicamente o heliocentrismo como fato, permitindo-se apenas considerá-lo como hipótese. Esta foi a primeira restrição oficial. Galileu obedeceu formalmente, mas já se preparava para a batalha principal. Ele começou a escrever sua obra principal, um diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo. Nesta obra, ele comparará as ideias de Ptolomeu e Copérnico, onde a voz da razão, claro, estará do lado do heliocentrismo. A história de Galileu não é apenas sobre ciência e julgamento.
Por trás do grande cientista havia um homem com sentimentos, medos e uma família. Ele nunca foi oficialmente casado. Galileu tinha uma mulher chamada Marina Gamba, veneziana. A união deles não foi formalizada oficialmente, mas ela era a dona da casa dele. Eles tiveram 3 filhos, 2 filhas, Virgínia e Lívia, e um filho, Vincenzo. As filhas nasceram fora do casamento, o que complicava seu destino. Para mulheres nascidas fora do casamento, naquela época havia poucas perspectivas. Galileu entendia isso e escolheu outro caminho para as filhas, para proteger seu futuro. Quando Virgínia completou 13 anos, ela foi enviada para o mosteiro de São Mateus em Arcetri, perto de Florença. Lívia logo a seguiu. Ambas as crianças tornaram-se freiras da Ordem das Clarissas, uma das ordens monásticas mais rigorosas da época. Suas vidas foram cortadas do mundo. Virgínia, que tomou o nome de Irmã Maria Celeste, era especialmente próxima do pai. Apesar dos muros e regras, ela lhe escrevia muitas cartas. Essas cartas eram simples, humanas, cheias de cuidado e amor. Ela pedia que ele cuidasse da saúde, compartilhava pensamentos e mantinha contato. Maria Celeste cuidava de Galileu, até remendava suas camisas. Em sua correspondência não havia alienação, mas verdadeiro afeto e compreensão mútua. Ela entendia sua solidão, e ele o seu confinamento. Quando Galileu foi levado a julgamento pela Inquisição, Maria Celeste rezava e o apoiava com cartas. Após a sentença de prisão domiciliar em Arcetri, Galileu vivia perto do mosteiro. Eles às vezes conversavam através da grade, e ela lhe enviava comida e cuidava da casa. Mas a felicidade durou pouco. Em 1634, um ano após a mudança de Galileu para Arcetri, Maria Celeste morreu de infecção no mosteiro. Ela tinha 33 anos. A morte de Maria Celeste foi um golpe duro para Galileu. Nos meses seguintes, ele quase não escreveu e mergulhou em profundo silêncio. Galileu dizia que com ela morreu uma parte dele mesmo. Sua segunda filha Lívia ficou no mosteiro, mas não havia proximidade entre eles, apenas respeito e raras menções nas cartas. O filho Vincenzo foi oficialmente reconhecido por Galileu como pai. Ele conseguiu a legalização e título para o filho, providenciou sua educação e futuro, mas mantinham distância. Vincenzo possuía habilidades musicais, o que o destacava entre os demais, mas a relação com Galileu permanecia fria e formal. Vincenzo Galileu, talentoso como o avô, estudou direito, mas sem paixão pela ciência. Dificuldades financeiras o perseguiam, e ele frequentemente pedia dinheiro ao pai, conduzindo os negócios irresponsavelmente. Galileu ajudava o filho com moderação. Após a morte de Galileu, Vincenzo tentou obter a herança e publicou parte das obras do pai, mas não continuou a linha científica do grande cientista. Galileu viveu quase toda a sua vida entre livros, instrumentos e cálculos. Ele estava cercado por crianças, preocupações, cartas, conversas noturnas, ansiedades, lágrimas e risos. A casa em Arcetri não era apenas um local de trabalho, mas também de memória. Na casa, guardava-se a memória da filha, que sussurrava orações por ele todas as noites, e das mulheres a quem ele deu um teto. A família vivia nela de forma tranquila e profunda, sem palavras altas. Após a publicação do Mensageiro das Estrelas e das descobertas telescópicas, o nome de Galileu tornou-se conhecido não apenas entre os cientistas, mas também pelo público em geral, especialmente pela elite eclesiástica e secular. Galileu tornou-se símbolo de um novo pensamento. Ele era um homem capaz de olhar além dos dogmas e ver o universo como ele realmente é. Isso lhe trouxe reconhecimento e tensão ao mesmo tempo. Cada vez mais, Galileu apoiava abertamente as ideias de Copérnico, o modelo heliocêntrico, no qual o Sol está no centro e a Terra gira ao seu redor. Corpos celestes moviam-se ao redor da Terra. Essa afirmação colocava em dúvida a interpretação tradicional da Bíblia, onde a Terra é o centro imóvel da criação no cosmos. No ano de 1616, alguns anos após a publicação do Mensageiro das Estrelas, a Igreja Católica Romana condenou oficialmente o ensino de Copérnico. Na reunião da Congregação do Índice de Livros Proibidos, a principal obra de Copérnico foi considerada errada do ponto de vista da fé e proibida até correções. No mesmo ano, Galileu foi chamado a Roma. Ele chegou confiante, esperando provar que o heliocentrismo não era heresia, mas um fato científico. Galileu demonstrou o telescópio, discutiu suas observações e apresentou argumentos. Foi recebido educadamente, mas nos bastidores preparava-se uma decisão rigorosa. Foi-lhe proibido ensinar publicamente, discutir ou promover o heliocentrismo como verdade, conforme ordem oral do cardeal Roberto Bellarmino. Galileu obedeceu e ficou em silêncio temporariamente.
Por alguns anos dedicou-se à mecânica hidrodinâmica e anatomia da visão, adiando a discussão sobre o heliocentrismo. No ano de 1623, o Papa foi Urbano VIII, um homem culto, interessado em ciência e pessoalmente conhecido de Galileu. O novo pontífice parecia um aliado da razão. Animado pelas mudanças, Galileu decide retomar suas pesquisas científicas e debates sobre o heliocentrismo. Ele retorna à discussão sobre a estrutura do universo e começa a escrever um livro, cumprindo os requisitos formais da Igreja. Quer apresentar ambos os modelos do mundo como hipóteses. No livro é apresentado um diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, o ptolomaico e o copernicano. Foi publicado em Florença 9 anos após o início do trabalho. Formalmente, o livro está em conformidade com as prescrições da Igreja. Nele há 3 personagens, Salviati, Sagredo e Simplício, cada um representando seu ponto de vista. Salviati fala em nome de Galileu, Sagredo é um ouvinte neutro, e Simplício é um defensor de Aristóteles e Ptolomeu. Eles discutem estrelas e movimentos dos planetas. Ao ler, fica claro que Simplício parece tolo, preso ao pensamento antigo e frequentemente em situações embaraçosas. Os contemporâneos viram em Simplício uma paródia do Papa Urbano VII, que insistiu na inclusão da ideia do poder absoluto de Deus no livro. A frase "se Deus é todo-poderoso, ele pode criar o universo como desejar", foi colocada na boca de Simplício, o que se revelou um erro de Galileu. Quando o livro chegou a Roma, causou escândalo. Urbano Coenii sentiu-se ofendido e humilhado. Parecia que Galileu zombava do Papa e usava sua popularidade para promover uma doutrina proibida. Ele foi convocado a comparecer em Roma. Apesar da saúde frágil e da idade de 69 anos, Galileu parte para Roma. No Vaticano, ele foi colocado sob vigilância. Galileu Galilei estava sob a supervisão de guardas no edifício da Inquisição, mas em condições relativamente brandas, em um quarto com servos, e não em uma cela. O julgamento de Galileu durou vários meses. Ele foi acusado de violar a ordem de 1660, por promover o heliocentrismo não como hipótese, mas como verdade. Galileu tentou se justificar afirmando que não provava, mas discutia o heliocentrismo como diálogo filosófico, e não como tratado científico. No entanto, a pressão sobre ele aumentava a cada dia. Em junho de 1633, Galileu foi considerado culpado de grave suspeita de heresia. Foi ordenado que renunciasse publicamente ao ensino do heliocentrismo. Em 22 de junho ele proferiu as famosas palavras de renúncia, ajoelhado diante dos juízes da Inquisição. Ele assinou a fórmula de renúncia, amaldiçoando o heliocentrismo e prometendo não mais divulgá-lo. Existe uma lenda de que após a renúncia ele disse baixinho, e no entanto, ela se move. Essa frase surgiu décadas depois, mas simboliza suas verdadeiras convicções. Após o julgamento, Galileu foi condenado à prisão domiciliar perpétua, mas a punição foi relativamente branda. Ele não foi preso nem submetido a torturas. Ele foi inicialmente enviado para Siena, ao palácio do arcebispo Ascânio Piccolomini, um homem culto e benevolente, onde Galileu passou algum tempo. Galileu passou alguns meses em relativa tranquilidade, mas o Vaticano logo insistiu em sua transferência devido ao comportamento demasiado livre do cientista. Ele foi enviado para Arcetri, perto de Florença. A casa em Arcetri pertencia à família de Galileu e era a residência de suas 2 filhas freiras da Ordem das Clarissas. Uma delas, Virgínia, era especialmente próxima do pai. No convento, Virgínia adotou o nome de Irmã Maria Celeste. Eles mantiveram correspondência por muitos anos, e as cartas preservaram o lado caloroso e terno da vida do grande cientista. Apesar de quase 70 anos de idade e prisão domiciliar, Galileu não parou de trabalhar. Para a ciência, ele continuava sendo uma voz viva da razão, embora os inquisidores o considerassem derrotado. Foi-lhe proibido divulgar as ideias do heliocentrismo, mas ninguém o impediu de se dedicar à mecânica, matemática e física. Ele começou a escrever uma nova obra, Diálogos sobre as 2 novas ciências. Este livro foi o resumo de toda sua vida científica, abrangendo pesquisas sobre mecânica, resistência dos materiais, descrevendo o movimento dos corpos, as leis da aceleração e balística. Galileu expôs ideias que mais tarde se tornariam a base para Newton. Ele concluiu a destruição da física aristotélica e criou o primeiro fundamento sólido da mecânica clássica. O trabalho no livro foi realizado em condições difíceis. Em 1634, Maria Celeste, a filha amada de Galileu, faleceu. Sua morte foi um golpe duro para o cientista. Após a morte da filha, Galileu mergulhou em profunda tristeza,
mas continuou suas pesquisas científicas, apesar das duras provas da vida. Durante um período de depressão severa, Galileu escrevia menos e ficava mais em silêncio. Mas ele não desistiu, apesar das dificuldades crescentes e da piora da visão devido ao glaucoma. 3 anos depois, ele perdeu completamente a visão em ambos os olhos. Galileu não podia mais ler nem escrever sozinho. Ele começou a ditar seus pensamentos para alunos e assistentes. Entre os alunos estavam Vincenzo Viviani e Evangelista Torricelli. Viviani se tornaria o biógrafo de Galileu e promoveria suas obras até o fim da vida. Torricelli mais tarde inventaria o barômetro de Mercúrio e se tornaria uma figura importante no desenvolvimento da física da pressão e do vácuo. Ele ajudou Galileu a concluir seu último livro. O livro, Diálogos sobre as Novas Ciências, foi publicado em 1638. Foi impresso não na Itália, mas em Leiden, nos Países Baixos protestantes. Nos Países Baixos não havia proibições da Inquisição, por isso o livro rapidamente se tornou popular nas universidades de toda a Europa. Ele se espalhou apesar das proibições. No isolamento de Arcetri, Galileu continuou a conversar com cientistas, embora por cartas. Ele era respeitado e procurado para conselhos. A casa de Galileu tornou-se um centro científico informal. Jovens matemáticos, estudantes e pesquisadores vinham buscar conhecimento e conselhos do mestre. Ele não olhava mais para o céu, mas seus pensamentos permaneciam elevados, voltados para as estrelas e novas descobertas, apesar da cegueira. No dia 8 de janeiro de 1642, Galileu Galilei faleceu enquanto dormia em sua casa em Arcetri. Ele tinha 77 anos. Ele morreu como um herege condenado, formalmente proibido. A igreja proibiu que ele fosse enterrado com honras, apesar de seus méritos científicos. No centro de Florença, Galileu Galilei foi sepultado em uma tumba simples sem monumento. Mas após sua morte, suas ideias continuaram vivas e se espalharam, apesar das proibições. 45 anos após a morte de Galileu, Isaac Newton publicou um trabalho onde na introdução reconheceu: se vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Um dos gigantes sobre os ombros do qual Newton se apoiou foi Galileu. Sua contribuição era reconhecida, embora durante sua vida e após a morte ele permanecesse proibido. Galileu morreu sob prisão domiciliar, oficialmente condenado pela Inquisição. Seus trabalhos foram proibidos, e seu nome tornou-se perigoso de ser mencionado até mesmo em conversas. Ele foi enterrado modestamente, sem honras eclesiásticas, na capela lateral da Basílica de Santa Croce em Florença. Seus discípulos sonhavam com mais, mas a igreja recusou. Queriam erguer um monumento a Galileu ao lado dos grandes italianos no centro da igreja, mas a igreja não permitiu. Seu nome permaneceu indesejado. Passaram-se quase 100 anos, mas a memória de Galileu não desapareceu. Os discípulos, especialmente Vincenzo Viviani, continuaram a defender a honra do cientista. Viviani escreveu a primeira biografia de Galileu, reuniu seus manuscritos e cartas, tentando obter a reabilitação póstuma, mas sem sucesso. Apenas no ano de 1737, após muitos anos de luta, a memória de Galileu tornou-se mais reconhecida, e sua honra foi restaurada. 95 anos após a morte de Galileu, a igreja mudou sua atitude em relação a ele. O grande duque da Toscana conseguiu permissão para transferir os restos do cientista para a nave principal da Basílica de Santa Cruz. Ao lado dos túmulos de Michelangelo e Maquiavel, foi instalado um mausoléu de mármore suntuoso com um busto de Galileu e esculturas simbolizando a astronomia e a geometria. No mausoléu havia uma inscrição: a Galileu, Galileu, o maior filósofo e matemático. Isso foi um reconhecimento de sua contribuição para a ciência muitos anos após sua morte. Ao abrir a sepultura original para transferir os restos, partes do corpo foram secretamente roubadas: um dente, 2 dedos e uma vértebra. Essas relíquias tornaram-se símbolos de uma quase veneração religiosa do cientista. Um dos dedos, o médio, hoje está exposto no Museu de História da Ciência em Florença, que foi renomeado como Museu de Galileu. Seu nome voltou a ser pronunciado abertamente e com respeito. Seus trabalhos começaram a ser reeditados, e no século XV, com o desenvolvimento da mecânica de Newton, ficou claro: sem Galileu não haveria física moderna. Galileu foi citado, seus manuscritos cuidadosamente estudados, mas ele não recebeu uma reabilitação completa, mesmo após a revogação da proibição do heliocentrismo em 1758. Somente em 1979, o Papa João Paulo II reconheceu abertamente o erro da Igreja em relação a Galileu e convocou uma comissão para analisar o caso do cientista.
A comissão de historiadores, teólogos e cientistas deveria examinar o caso de Galileu não apenas juridicamente, mas também moralmente. O trabalho durou 13 anos. Em 1992, quase 360 anos após o Tribunal da Inquisição, o Papa reconheceu oficialmente que Galileu Galilei foi injustamente condenado. Em seu discurso, ele afirmou que não deve haver conflito entre ciência e fé, e que a tristeza reside no mal-entendido que poderia ter sido evitado com um diálogo aberto. Hoje, o nome de Galileu é conhecido em todo o planeta, e muito além de seus limites, sua memória é perpetuada em inúmeros nomes e instituições. Em homenagem a Galileu foram nomeados a sonda espacial Galileu, lançada pela NASA para Júpiter, e o sistema de navegação por satélite da União Europeia. Seu nome também é usado em observatórios astronômicos, ruas, praças, universidades, escolas, prêmios e no Museu Galileu em Florença, com seus instrumentos e cartas. No museu, até o dedo de Galileu é preservado, o que destaca a singularidade da exposição e a importância histórica do cientista. Galileu tornou-se um símbolo da ciência que enfrenta a dogma e o medo, um símbolo da razão e da verdade que não pode ser suprimida para sempre. Ele mudou não apenas a física, mas também o pensamento, mostrando que a autoridade pode errar e que o conhecimento vem da observação e verificação. A verdade deve ser independente do poder, e a dúvida não é uma ameaça, mas o começo do caminho para a compreensão e o desenvolvimento do conhecimento. Galileu não era um santo ou profeta, era um homem cuja honestidade, perseverança e curiosidade se tornaram um exemplo para